Em meio às águas azuis do Caribe, encontra-se a ilha de Cuba, um país com uma rica herança cultural e um contexto político complexo. Ao longo dos anos, muitos cubanos buscaram novas oportunidades além das fronteiras de sua terra natal, incluindo o Brasil. Na década de 90, uma onda de imigração de cubanos chegou ao Brasil em busca de um novo começo. Eles trouxeram consigo sua cultura vibrante e sua rica identidade cubana, desde a música pulsante da salsa até a rica culinária cubana. Eles encontraram maneiras de preservar suas raízes e compartilhar sua herança com o povo brasileiro. A integração é uma jornada de encontros e desafios, que requer aprendizado da língua portuguesa, familiarização com a cultura local e a criação de novos laços sociais e profissionais. Está. Poderia começar com uma breve apresentação sua? Então, meu nome é Star Ortiz Pérez, eu sou cubano, diretamente da Havana, né? Havanero, né? Eu moro aqui em Florianópolis há uns 6 anos. Eu sou estudante praticamente formando em comunicação visual do IFSC. E artista em geral, assim, eu faço umas produções de vez em quando, uma pessoa mais no mundinho. Qual é o motivo de você ir para o Brasil? É, Bom, há uns 6 anos atrás, a minha mãe tinha, no caso 7, ela veio antes, ela primeiro veio fazer um semestre na UFSC, para conhecer um pouco do programa de pós-graduação e demais. Acho que também, se não me lembro, estava na UDESC também, estava entre as duas faculdades. E ela voltou, se preparou para a prova de pós-graduação da UDESC, estudou tudo, veio, passou na prova e ela me deu me ofereceu, filho, você quer vir? De certa forma, como para me dar uma melhor oportunidade, me desenvolver melhor em quesito de estudo, se de repente é um futuro mais próximo hoje em dia como é profissionalmente, mas que foi praticamente por isso. Eu vim junto com ela enquanto ela estava procurando uma própria melhoria para a vida dela também, né? Por consequência, era uma coisa de mãos dadas, né? E foi basicamente esse motivo Florianópolis, por conta dos estudos como tal mesmo, né? A própria universidade daqui que oferecia esse programa de pós-graduação que interessava ela principalmente. E eu fui me desenvolvendo aqui com o passar do tempo. Em Cuba não tinha tantas oportunidades. Não tem as mesmas oportunidades como especificamente o projeto que uma pessoa estiver planejando, sabe? É bem mais difícil. Normalmente as pessoas acostumam a sair do país em busca desses programas de pós-graduação. Tanto para ela quanto para ti também não tinha. No caso, eu tinha recém terminado o ensino, o 8º ano, que para mim já era começo do ensino médio. Que lá em Cuba o fundamental vai desde o 1º até o 6º ano. A primeira fase do ensino médio, chamado ensino médio básico, burocraticamente certo, que vai do 7º até o 9º. E finalmente, o que a gente costuma chamar de pré-universitário, por ser casualmente já antes da faculdade. Que seria o tempo certo de ensino médio, como eu descobri aqui depois com o passar do tempo. Como são as suas impressões do povo brasileiro? Bom, eu levei uma surpresa, principalmente porque, eu não sabia onde eu estava me metendo, e eu não sabia que ia conhecer tanta gente diversa. Nossa, é um país muito grande. Eu não esperava que realmente fosse ter gente tão diversa de cada estado, de cada cidade. Desde que eu moro aqui, eu tenho conhecido muitas pessoas daqui de Floripa, que são bem curiosas no fato de, para uma visão que vinha antes de sendo um adolescente que não sabia onde que estava parado no mundo e mal sabia falar português, na época, uma pessoa tão cálida se juntou com umas pessoas um pouco mais frias, ironicamente falando, né? Ainda mais que você brinca muito com o estado, muito frio e coisa, e aí eu já caí na real de, nossa, as pessoas realmente são um pouquinho frias. Só que eu fui conhecendo pessoas de outros estados e pensar, nossa, os brasileiros são pessoas únicas e maravilhosas no seu ser. Como foi a adaptação na sua imigração? Foi bem difícil, porém rápida. E é uma adaptação que ainda está acontecendo atualmente, porque eu cheguei, não sabia falar português direito. Eu mal falava português. E quando entrei no colégio para continuar os estudos, eu tinha 2 opções. Ou eu meio que me reintegrava ao 8º ano para me incorporar melhor com o sistema de ensino e o idioma,
ou eu me incorporava no final do 9º ano e, por consequência, ia ser um processo muito mais violento. E aí, por consequência, eu escolhi a primeira opção. E em um mês eu já estava falando o básico. E eu não, realmente foi só o dia a dia, as aulas, eu perguntando, o tradutor, foi uma adaptação bem forte. E com o passar do tempo foi uma adaptação mais de clima mesmo, de se acostumar às pessoas, ao ritmo da cidade, o trânsito, o frio que dava no inverno, o calor, que nunca foi problema, né? Mas foi uma adaptação, em resumidas contas, intensa mesmo. Foram muitos processos de mudança, tanto que foi conhecer mais a internet e tudo. Foi muita coisa. Culturalmente é muito diferente. Culturalmente é extremamente diferente. Se parar para pensar, Cuba é a maior ilha do Caribe. E eu fui da maior ilha do Caribe para uma ilhazinha que faz parte do maior país do continente sul-americano. E aí tu pensa, se já no meu país tinha muita cultura, imagina um lugar que é extensamente melhor. É muito rico em questão de cultura, é muito diverso e é uma das coisas que eu mais tenho gostado daqui. Porque isso se reflete muito nas pessoas, não só tipo, na cultura geral, que você vê na música, nas produções audiovisuais, nas produções mais de artistas visuais, no teatro. É incrível. Houve algum momento de dificuldade, seja por chá cultural, diferente de crença? No começo, sim, principalmente porque eu vivenciei 2 eleições. Eu vivenciei esse momento do bolsonarismo tomando força, o próprio bolsonarismo no poder. Foi um processo complicado porque você pensa, nossa, tem esse cara extremamente preconceituoso que já falou mal do meu povo sem um motivo real, tipo, que não fosse um extremo preconceito por conta de ideologias, que não formam 100% parte de mim, por ter uma visão um tanto diferente. Mas era bem tenso você andar assim e meio pensar, eita, tô meio deslocado aqui, sabe? E ainda mais, não às vezes pela questão idiomática e cultural, né? Que sempre pegava muito no começo. Mas com o tempo eu fui me integrando, conheci várias coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e aberta a tudo, né? Então, no começo foi difícil e também nos últimos anos onde você vivia essa constante preocupação de saber onde você se metia, onde que eu andava, as coisas que eu estava consumindo, as coisas que eu postava. Isso foi bastante uma dificuldade de realmente expressão, que melhorou com o tempo quando me encontrei um pouco mais com o mundo das artes, que eu assumi meio que minha herança por meus pais serem artistas, só que um pouco mais do ramo das artes cênicas e do audiovisual, só que eu sou um pouquinho mais um ilustrador mesmo. E depois complicou um pouco porque aqui no Brasil eu me assumi uma pessoa trans não binária. E aí foi mais uma adaptação porque eu mesmo já não conhecia. Também foi toda uma questão cultural que em Cuba não se falava muito, pelo menos nos últimos anos que eu cheguei a conviver. Já se falava mais abertamente sobre pessoas LGBT, mas não tanto de toda a abrangência que tem, né? Ainda há bastante preconceito, que nem aqui no Brasil, mas mesmo assim essa violência constante que há sobre as pessoas trans ainda me pega um pouco, né? Mas nada que não seja difícil conviver com a prática. O que você aprendeu com as suas experiências aqui no Brasil? Nossa, muita coisa. Principalmente a criar arte do jeito que eu realmente queria criar, de me entender como artista. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui. Além de que com o tempo também aprendi a me cuidar de mim mesmo, me virar, aprendi que há mais jeitinhos de gambiarra para fazer, que já a gente cubano tem uns poucos, mas quando fui ver, nossa, os brasileiros são gênios. Sabe aquele momento que fala, nossa, brasileiro devia ser estudado pela NASA? Às vezes acredito que sim mesmo, porque a genialidade, a criatividade, isso é uma coisa que aflorou muito mais aqui comigo, que era já uma sementezinha que eu tinha, porém, no Brasil aflorou muito mais. Eu realmente aprendi a ser criativo aqui no Brasil, a ver as coisas de pontos de vista muito diferentes. E, de certa forma, tem sido experiências também mesmo de convivência consigo mesmo, né? De aprender a se cuidar e demais. E outras coisas que já não vêm ao caso, né? Por que você sente saudade do seu país?
Nossa, aí é o momento que tu bota o dedo na ferida ainda com um pouquinho de sal e álcool, né? Tudo praticamente. Eu sinto saudade. Eu estaria mentindo se não fosse falar da minha família, mas sim, sinto bastante saudade dos meus avós. Minha mãe tá aqui, a gente veio juntos. É a minha única família aqui mesmo, assim, a única pessoa que, dos meus parentes que tá aqui. E o resto da minha família tem sido os amigos que eu fiz aqui pelo caminho e demais, professores. Mas realmente família é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta também. Eu perdi um familiar nesses últimos tempos e eu fazia mais de 3 anos que eu não via esse familiar. E foi uma coisa que pegou muito forte, literalmente o pensamento de poxa, eu queria ver essa pessoa de novo, não mantive direito uma comunicação. E depois, vem as coisas mais básicas, né, de sentir saudades das ruas, andar pela minha cidade, me deslocar constantemente, sendo que era uma coisa também estressante, né, mas ver a minha cidade, toda uma cidade que parece parada no tempo. E todas essas praias e demais, essas tantas coisas bonitas que tem, principalmente em questão de belezas naturais, mas culturalmente e historicamente falando também. Mesmo que seja um pouco controverso às vezes falar sobre a história de Cuba, porque são estudos muito intensos, culturalmente é muito rico, é um povo extremamente colorido em questão disso. E é uma coisa que eu sinto bastante saudade. Que no Brasil, às vezes, pode ser que, mate essa saudade de vez em quando, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é, a experiência de que, você vive 14, quase 16 anos num lugar que você nasceu e você depois passa uma outra parte extremamente importante da sua vida num outro lugar estrangeiro, diferente. E é uma experiência, sabe? De fato. A experiência de ser imigrante, eu acho que às vezes não a uma grande escala como você atravessar o oceano inteiro para ir morar num outro país, mas mesmo quando você até se muda de bairro, se muda de cidade, também é uma certa experiência, claro, muda, né? São escalas diferentes, mas é isso. Tem contato com seus parentes aí? Sim, converso de vez em quando, eles me contam e tudo, como que vai a vida por lá, mudanças importantes, pelo menos, as próprias dificuldades, mas eu tento manter o contato, né, que afinal de contas é uma coisa pessoal mesmo, com o tempo sempre foi difícil manter o contato, porque o acesso à internet é bem limitado, assim. Se já não é de uma qualidade muito ruim, é caro. As pessoas geralmente se comunicam utilizando 4G, internet móvel, não necessariamente o Wi-Fi. O Wi-Fi é muito mais caro ainda ter que manter, e já de por si não é uma conexão tão estável. E aí, por isso, sempre dificulta a comunicação. Em relação a outros imigrantes aqui, por exemplo, na comunidade de imigrantes, você tem algum tipo de apoio ou ajuda? Então, eu nunca tive tanto contato com determinada comunidade. Eu sei que existe, já conheci outros imigrantes de outras partes do mundo, assim, não necessariamente de Cuba, mas já conheci alguns cubanos que moram aqui em Florianópolis e na região. Mas realmente minha única rede de apoio nesse quesito tem sido minha mãe. Tem sido, um ao lado do outro. E, isso se mantém até agora mesmo, assim, que a gente tenta se ajudar, ela que já conhecia um pouco mais de coisas. E ainda mais que eu passei de uma transição de um adolescente agora mais para adulto, aquelas perguntas constantes de, como que faz tal coisa, como que funciona tal burocracia, onde que resolve isso aqui. E, de certa forma, também, se for falar em imigrantes, às vezes não sou de internacionais, eu conheci muitas pessoas do Brasil inteiro que moram por aqui, assim, pessoas do Nordeste, mais para o Sul, São Paulo, ali no Sudeste. Realmente tem sido mais uma mini rede de apoio moral, no final de contas, assim, de pessoas tentando se ajudar, de conhecer a cidade, indicar lugares. Mas isso mesmo. Você disse que teve problemas quando tu veio aqui de não falar o idioma, diferenças linguísticas que tu veio entre Cuba e Brasil. Então, tudo, né? Praticamente, porque em vocabulário, principalmente. Em questão gramatical, não mudava muita coisa, só vi que eram muitas mais regras. E aí é aquela coisa, você se vê de frente com um bicho de 7 cabeças que é o português. E aí foi uma coisa que eu foquei mais em estudar. E enquanto eu tanto estudava, eu não percebi que eu comecei a escrever, que foi uma coisa que me ajudou bastante.
Tanto que eu escrevo, às vezes, nos 2 idiomas, tanto para não perder a costume do espanhol, acredito que ainda vou precisar, né? E o português por ser usado no dia a dia, né? Não só conversar, as conversas e demais, mas o fato de escrever mesmo, tipo, para questões acadêmicas ou, enfim. Pode se apresentar em espanhol? Mi nombre es Star, tengo 19, casi 20 años, soy de La Habana, y es eso mismo. ¿Qué es lo que? ¿Qué hola? E diferenças de cultura entre Cuba e Brasil? Bastantes, assim, principalmente no jeito de interatuar com as pessoas, sabe? As pessoas lá em Cuba, tipo, muito mais de boas você falar e demais. Aqui você tem que ter um pouco mais de cuidado com o que você fala. Às vezes uma coisa pode terminar ofendendo alguém, querendo ou não. Isso é fato. Lá também já está acontecendo isso, mas antes as pessoas eram que tanto faz, assim, não ligavam muito, não davam importância. Só com o tempo que começaram a se dar a respeitar, né? E isso que acho que seria uma grande diferença, né? As pessoas se dão seu próprio respeito, a maioria das vezes. É que já vi de todo tipo de pessoas. Mas tem sido principalmente isso, né? Como as pessoas agem com respeito a elas e à sociedade, né? Também pensando todo o sistema sociopolítico e econômico que é diferente. Isso também faz as pessoas serem diferentes. O quanto as pessoas aqui vivem literalmente uma sociedade consumista e lá em Cuba as pessoas sonham com o consumismo, né? Com toda essa liberdade que tem, tipo, são 2 extremos praticamente no sentido de um lugar muito mais desenvolvido do que outro em diversos aspectos, principalmente tecnológicos, que é uma das coisas que mais me chocou e me surpreendeu também, né? Que foi tipo, eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu estava fazendo, tipo, na internet, assim. Eu estava conhecendo, destrinchando o mundo, enquanto lá em Cuba eu mal usava a internet, que era praticamente para conversar com alguns amigos, família também, que mora no exterior. E pesquisar coisas como normalmente qualquer um pesquisa, né? Já que foi tipo, ok, a internet é uma ferramenta, ela está presente no dia a dia, ela está em todo lugar. E tipo, lá, no ano em que eu saí, você precisava ir no lugar, que geralmente podia ser uma praça, parque, hotel, geralmente hotéis, onde você se conectava a uma rede de Wi-Fi, pagava uma quantidade de tempo para você usar esse Wi-Fi e pronto. É assim como funcionava. E ainda era uma qualidade bem ruim e bem limitada, principalmente. Há muitas coisas que são bloqueadas né, de Cuba enquanto acesso e afins. Vamos mudar totalmente agora o assunto e as diferenças de gastronomia. Nossa, então, eu não sabia também onde eu estava me metendo nisso, porque meu referente principal eram as novelas. Lá se passa muitas as novelas brasileiras, assim, passaram clássicos e coisas também. Tipo, desde novelas antigas a um pouco mais recentes. E você via aquelas grandes mesas cheias de comida e coisas, cafés e demais. E aí você pensava, nossa, será que é bem assim mesmo? E convivendo e demais, você tipo, eu já esperava que não fosse ser assim. Não ficou tanto essa ideia, mas você já pensava como que realmente será a culinária, né? E vindo primeiro para Florianópolis, já vinha na minha cabeça, é uma ilha. A gastronomia é principalmente frutos do mar, peixe, frutos do mar. Só que quando eu fui conhecendo demais, cada coisa, de cada lugarzinho que alguma pessoa me apresentava, o jeito de cozinhar as coisas também, toda a gastronomia brasileira, é o que eu digo que é caótica, é extremamente caótica, assim, porque às vezes é o que eu vejo, assim, eu não via que uma pizza podia ser doce. Tipo, mesmo sendo uma coisa mais de fora, né, que não é originariamente brasileiro, o brasileiro simplesmente pegou a ideia e fez o que quis. E isso é incrível, porque às vezes não é só, tipo, pegar uma coisa de fora, é com o que tinha também. Porque, tipo, eu vejo aqui o quanto se utiliza a farinha de mandioca, e, tipo, tu vê muita coisa, tipo, farofa, nossa, farofa é literalmente o principal, assim, que, tipo, fala e o ponto. Que tem pegado muito também, que é um acompanhamento principal, tipo, que está consideravelmente ali formando parte. E uma coisa que não mudava, que é o clássico arroz com feijão, né? Esse aí todo mundo come no mundo inteiro praticamente. Essa foi tipo, é uma culinária que nem a nossa, só que aqui é muito mais diversificada, com toda a quantidade de ingredientes que tem. Acho que não.
tipo, sou obrigado por darem a oportunidade de eu falar um pouquinho mais do meu cantinho de origem e a minha experiência aqui. Sente falta de tudo. Todo dia. Todo dia. Principalmente do verão e as praias. Que mais pega, né? É isso, está. Eu beijo. Imagina, eu que agradeço.